Boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer estar falando com vocês. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com um público, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, seja onde o Senhor me colocar, eu faço essa pergunta para Ele: Senhor, se eu tivesse uma oportunidade e essa fosse a única oportunidade de eu falar, o que eu falaria? Senão aquilo que mais impactou a minha jornada com o Senhor. E nessa tarde, o meu desejo é falar com vocês a respeito do valor de Jesus. Para quem já ouviu a minha história, ou em alguma escola, ou em algum treinamento, que já esteve na F-Hop, sabe que eu me converti na minha adolescência, ali com 15, 16 anos. Cresci num lar cristão, mas até os meus 15, 16 anos foi o Deus dos meus pais a quem eu adorava, a quem eu conhecia. E foi uma experiência intensa com o valor de Jesus que transformou a minha vida. E que a partir de então eu fiz essa oração com 16 anos. Senhor, eu quero te conhecer de ver e provar, e não só de ouvir falar. E eu tenho visto nos nossos dias que Jesus tem sido muito conhecido por meio do ouvir falar. Nós vivemos dias em que nós temos acesso a muita informação. A Jennifer falou isso hoje de manhã, o quanto ela gosta de informação, o quanto o Google é o lugar preferido dela, né? Nós estamos a um clique de muitas informações. A pandemia nos deu um leque de opções de pregações do Evangelho. Mas quanto de nós temos valorizado o se assentar aos pés de Jesus, ouvir, provar e ver que Ele é bom? E eu creio que o Senhor, durante a pandemia, durante esses anos que nós ficamos trancados, Ele soou um alarme para mim, para você, para a nossa geração, dizendo: eu quero ter comunhão com você. Mais do que o púlpito da igreja, mais do que estar ouvindo a palavra de alguém, que isso tudo é bom, estar na reunião dos santos é bom, mas Ele deseja ter intimidade comigo e com você. Ele deseja compartilhar o seu coração comigo e com você. Mas para isso nós precisamos entender e elevar os nossos olhos para o valor que esse homem tem. Eu tenho certeza que se você fosse convidado para uma audiência com um presidente, com uma pessoa de renome, talvez a rainha da Inglaterra, eu que cresci na Inglaterra, fui para lá com 7 anos, idealizava na minha pequena cabecinha, já pensou um dia eu ter a oportunidade de conhecer a rainha da Inglaterra? E todos nós temos desejos de conhecer pessoas grandes, pessoas que nós admiramos, pessoas boas, pessoas que são exemplo até mesmo para nós. Se você pudesse ter uma audiência com a pessoa que você mais admira, com certeza você iria passar pela sua cabeça o valor que essa pessoa tem, e automaticamente a grande oportunidade que você está tendo de ter uma audiência com essa pessoa. E na palavra nós temos o exemplo de uma jovem que impactou muito aos meus anos. Até hoje eu medito muito nessa jovem mulher, que é a Maria de Betânia. Nós vamos ver ela descrita na palavra de Deus apenas 3 vezes, 3 episódios. Primeiro em Lucas 10, quando a gente vê ela sentada aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras. Lembra? Quando Marta vira e fala: Senhor, não vê que eu estou servindo lá na cozinha sozinha? Diga a ela que ela venha e me ajude. Depois nós vamos ver ela no segundo episódio, que é no funeral de seu irmão Lázaro, aonde nós encontramos um episódio muito íntimo dela com Jesus, em intercessão, em oração, em súplica. O texto nos conta em João 11 que Jesus manda chamar Maria por meio de Marta. E quando ela está chegando perto de Jesus,
ela cai aos pés de Jesus. E o texto diz que Jesus se compadece e ele chora com Maria. Existe uma troca ali de sentimentos, existe uma intimidade. Existia algo no coração de Maria que chamava a atenção de Jesus. Maria entendia o valor que Jesus tinha. E a terceira vez e última vez que nós vamos ver ela descrita na palavra é aqui em João capítulo 12, se você quiser abrir. Nós vamos ter a mesma história em Mateus 26 e Marcos 14, mas eu quero focar na ótica de João, aqui em João capítulo 12, aonde ela unge os pés de Jesus. E o ponto que eu extraio dessa história é que é lindo ver o valor de Jesus e o amor de um seguidor combinando. Tamanho valor, tamanha perfeição, tamanha glória, tamanho esplendor demanda de nós uma resposta. Demanda de nós uma resposta de adoração. E adoração nada mais é do que reverenciar, reconhecer o valor de um outro ser sendo maior do que a nós. Um ser mais elevado. Como Isaías vai descrever, aquele assentado acima do círculo da terra. Ele governa tudo e todos pelo poder da sua palavra. Ele é grande e ainda assim ele se faz um Deus de perto, mas o fato dele fazer um Deus de perto não pode roubar o valor que ele tem, porque ele é eterno. A sua glória fala do seu esplendor, do seu valor e da sua beleza. E nós precisamos voltar os nossos olhos para esse Deus glorioso, para esse Cristo que se manifestou entre os homens. E aqui nessa história nós vamos ver o valor do Cristo encontrando e combinando com o amor de um seguidor, de uma seguidora, de uma jovem mulher. Essa jovem mulher, ela não é descrita no livro de Atos, ela não é muito conhecida na história da igreja. Pouco é falado sobre ela, mas foi alguém que chamou a atenção de Jesus. E aqui, em João capítulo 12, nós vamos ver ela fazendo uma das coisas mais importantes que antecediam a morte de Jesus. Se você quiser acompanhar comigo, João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de alabastro de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu do perfume do bálsamo. Mas Judas, um dos discípulos que haveria de tirá-lo, disse: por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu: deixe-a em paz, pois ela aguardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. O valor de Jesus. Maria, Marta e Lázaro têm em mente nessa história, na descrição desse acontecimento, o valor deles se encontrava no fato de que o seu poder se manifestou. O seu irmão veio à vida. O irmão de Maria e Marta acabara de ressuscitar. Jesus chama Lázaro para fora. E de repente aquelas duas irmãs que estavam tristes,
que estavam desoladas, elas têm esperança mais uma vez. O seu irmão está vivo. E aqui nós vamos ver na história contando que elas oferecem, os 3 irmãos oferecem um jantar para Jesus, em agradecimento, em admiração, em gratidão. Uma fé no coração desses 3 jovens, porque entenderam o valor de Cristo. Nós vamos ver um coração grato, em resposta ao poder da ressurreição, que acabara de se manifestar. Aqui nós vemos Jesus voltando para a cidade. Ele estava em Efraim escondido. São 6 dias antes da Páscoa. É importante nós entendermos o contexto, aonde ele estava escondido em Efraim, perto do deserto, junto com seus discípulos, esperando o momento certo de voltar. E ele volta para Betânia, a caminho do perigo. Ele enfrenta o perigo. Mas é interessante que entre o episódio dele estar em Efraim e ele ser preso, nós vemos esse lindo momento aonde o valor de Cristo é apreciado por seus seguidores. Não era uma refeição comum, não era qualquer refeição. Eles deram um jantar. Eles estavam celebrando a ressurreição de Lázaro. Eles estavam celebrando o fato de que Cristo se manifestou. O poder de Cristo havia acabado de se manifestar. E Jesus se permite ser valorizado por estes 3 irmãos. A minha sensação é que esse jantar foi planejado especificamente para homenagear Jesus e agradecê-lo pelo milagre. Marta está no seu lugar habitual de organização da refeição, garantindo a todos um bom jantar, como nós vamos ver ela lá em Lucas 10. Maria está prestes a expressar o seu coração a Jesus de uma maneira generosa. E Lázaro está em silêncio, observando aquele que acabara de lhe dar a vida novamente. Imagine o coração de Lázaro, que tinha morrido, provavelmente muitas vezes olhando para si mesmo sem acreditar: eu estou vivo. E foi este homem que me trouxe a vida. Ele não é qualquer homem. Eu estou na audiência do Cristo, do Filho do Deus vivo. Ele me chamou para fora. Não é qualquer um. Ele não merece qualquer admiração, atenção e devoção. Imagine você recebendo em sua casa um homem que acabara de trazer o seu irmão de volta à vida. Qual seria a sua postura diante deste homem? E aqui nós vemos uma cena de gratidão. O versículo 3 começa dizendo: Então Maria, tomando um frasco de alabastro, de nardo puro, de alto preço, ela pega algo de grande valor. Maria entra em cena e ela faz a sua apresentação. É como se houvesse uma combinação entre os irmãos, o que cada um faria para honrar Jesus. Talvez toda a família planejou esse momento. Talvez eles se juntaram suas economias para comprar esse presente. Ou talvez era uma relíquia de família extremamente valiosa, que foi passada adiante de pais a filhos, e agora chegou a hora de despejá-la.
Chegou a hora de gastar esse perfume de grande valor. Maria pega esse frasco. E esse frasco, eu estudando um pouquinho, eu fui ver que ele tinha mais ou menos o tamanho de uma lata de Coca-Cola. Mais ou menos 324 ml. Imagina o tamanho dessa lata, de um perfume caríssimo. Era um equivalente a mais de 300 dias de trabalho. Era algo valioso, que provavelmente era herança até mesmo da família. E eles pegam aquilo que eles tinham de mais valor para presentear Jesus. E eles não só entregam o perfume, mas é interessante que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto João descreve que eles ungem Jesus. E toda vez que nós vemos o ungir de alguém, é porque reconhece a autoridade sobre a vida daquela pessoa. Principalmente no Antigo Testamento, quando reis eram ungidos, eram separados. O próprio Davi foi ungido pelo profeta, porque ali é alguém que foi escolhido pelo próprio Deus para governar. Então era alguém de grande valor. Então eu quero chamar a sua atenção que eles não só pegam esse frasco de alabastro e colocam num papel de presente bonito e entrega para Jesus. Como talvez muitos de nós acabamos fazendo na nossa adoração. Senhor, eu quero te entregar algo. E nós acabamos só entregando e não derramando aos pés de Jesus. Entramos num lugar de fazer, e isso se tornando caixas e caixas de presentes, como colocando debaixo de uma árvore para dar de presente. Fazendo muito por Ele, mas não se derramando diante do valor que Ele tem. E aqui nós vemos Maria quebrando esse vaso de alabastro, ungindo os pés de Jesus e enxugando com os seus cabelos. Amados, naquela época não se podia mostrar os cabelos. Na verdade era um ato imoral você mostrar os seus cabelos. Era importante usar véu. Então assim, culturalmente, o que ela faz é extremamente extravagante. O cabelo era algo extremamente precioso para uma mulher. Uma mulher de família, uma mulher de dentro de um lar, de uma família exemplar. Uma mulher casada ou até mesmo uma mulher solteira. Imagine Maria tirando o seu véu e ela mostrando aquilo que ela tinha de mais valor, que é o seu cabelo. E ela pegando o que ela tem de mais valor culturalmente. E ela enxugando os pés de Jesus. Ela não se importou. Ela ultrapassou todas as barreiras culturais, familiares. Até mesmo os próprios discípulos que questionaram o que ela estava fazendo. Ela ungiu Jesus. Ela enxugou os seus pés com os seus cabelos. E a casa foi preenchida com a fragrância desse perfume. E aí nós vemos Judas se pronunciando. No versículo 4 e 5, mas Judas, um dos seus discípulos, aquele que estava prestes a traí-lo, disse: por que esse bálsamo não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? As palavras de Judas nos mostram duas coisas. O quão caro esse perfume era. Ele afirma o quão precioso e valoroso era esse perfume. Mas a sua atitude também nos mostra o quão horrível é quando os nossos corações não compreendem o valor de Jesus.
Tem uma frase de John Piper que eu gosto muito, que diz: missões existem porque a adoração não existe. Missões existem porque o nosso Deus não é adorado como Ele deveria ser. Mas haverá um dia em que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todos reconhecerão o valor de Jesus. E eu não sei você, mas eu anseio por esse dia em que o nome de Jesus encherá a terra. A terra será cheia da manifestação da glória de Deus. E todo olho verá, toda língua confessará. Missões existem porque a adoração não existe. Ainda Ele não é adorado como Ele deveria ser, mas Ele será. Porque a sua palavra nos diz. E isso certamente se cumprirá. Mas aqui nós vemos Judas não entendendo o valor de Jesus. E a verdade é que nos tornamos cegos. Nossos valores são trocados. E só conseguimos enxergar o Senhor que se assenta no nosso coração, que é nós mesmos, que é as nossas ambições, que são os nossos desejos, que é a minha vida aqui e agora. Afinal, eu tenho que pensar na minha felicidade, eu tenho que pensar nos meus alvos, eu tenho que pensar naquilo que eu tenho a oportunidade de fazer, e Deus vai me abençoar. Só que corremos o risco de termos nós mesmos sentados no trono do nosso coração. E nós vemos o Senhor entregando o primeiro mandamento a Moisés, dizendo: o Senhor seu Deus é um só. Amarás a Ele de todo o coração, alma, mente e força. Ele deverá ser o seu único Senhor, o único que tem preeminência sobre o seu coração, e a partir dele as demais coisas acontecerão. Judas não compreendeu o valor de Jesus. Se Judas não estivesse exagerando, esse frasco de nardo valia em torno de, nos nossos dias, em valor atual, em torno de $30 mil, talvez R$150 mil. Imagine nos nossos dias isso acontecendo. Os valores de Judas eram profundamente diferentes de Maria, Marta e Lázaro, pois ele não entendeu que em Cristo tinha o poder da ressurreição. Ele não havia compreendido de que ele era o Filho de Deus. E aqui nós vemos Jesus apontando para Judas 3 coisas, 3 razões para deixar Maria em paz. Ele entra em cena e ele protege Maria. Ele defende Maria, não porque ela precisava ser defendida, mas porque ele queria que todos, inclusive nós, ouvíssemos que ela estava fazendo uma boa coisa para com Jesus. Nós vamos ver 3 razões. E a ordem é, no versículo 8, ele diz: deixe-a em paz, porque a mim não tereis sempre. Vocês não vão me ter para sempre. Daqui a pouquinho eu vou ser tirado. Então aproveitem enquanto eu ainda estou presente. Vocês não terão a mim para sempre. No versículo 8, parte B, ele diz: deixa em paz, porque os pobres vocês sempre terão. Os pobres sempre estarão com vocês. E por último ele diz: deixa em paz, porque ela o guardou até o dia do meu enterro. E aqui Jesus deixa algo para nós. Será que Maria entendeu
que Jesus iria morrer. Em outras palavras, deixe-a em paz e não a impeça de me amar. Não a impeça de me admirar. Não a impeça de ter fé de que eu ressuscitarei. Não impeça ela de crer no poder da ressurreição. Será que o Filho do Homem encontrará fé nos últimos dias? Será que nos últimos dias teremos fé para crer que ressuscitaremos com Cristo? Será que teremos fé para crer que Ele certamente voltará e nós nos encontraremos com Ele nos ares e receberemos corpos glorificados? Será que você se pega ocupado com essa verdade? Nós entendemos que Maria tinha esse entendimento porque lá no funeral de seu irmão, Jesus manda chamar ela e ela fala: Jesus, eu sei que você tem o poder da ressurreição. Você é a ressurreição. Ela havia ouvido os ensinamentos de Jesus. Ela havia sentado muitas vezes debaixo dos seus ensinamentos. E Jesus diz: deixe-a em paz. Não mexa com a fé dela. Não mexa com a devoção dela. Não mexa com a admiração dela. Não mexa com a alegria dela. Eu estou prestes a morrer, mas tem alguém que está alegre porque sabe que eu sou a vida e a ressurreição. A verdade é que sempre existirá pessoas contra a nossa fé e contra a nossa devoção. Sempre existirá preconceito contra quem coloca Jesus e a sua palavra em primeiro lugar. E Jesus diz: deixe-a em paz, porque nem sempre me tereis com vocês. E essa é a primeira razão que Jesus destaca. Ele diz: a minha presença no corpo não estará aqui para sempre. Vocês não vão me ver por um breve momento, não vão ouvir a minha voz por um breve momento, tocar o meu corpo, comer comigo, sentar à mesa. Por isso fiquem comigo aqui por mais um período de tempo. Muito parecido com a cena onde Jesus chama os discípulos para orar com Ele no jardim de Getsêmani, e Ele diz: persevera comigo por mais um pouquinho. Daqui a pouco eu serei tirado. Estejam comigo. Tenham comunhão comigo. Tenham diálogo comigo. Vamos orar, vamos ter comunhão. Jesus não queria impedir ela da comunhão. Por segundo, vocês sempre terão os pobres com vocês. A segunda razão relaciona-se com a noção de Judas no valor do dinheiro. Quando ele se refere aos pobres, é um disfarce para a sua cobiça. Ele é um ladrão, a palavra nos afirma. Ele quer o dinheiro e não Jesus. Seu coração é o oposto de Maria. Seu coração está errado, Judas. Portanto, deixe-a em paz. A intenção do seu coração não é boa, Judas. Jesus confronta Judas no seu íntimo e revela quem ele realmente é para ele mesmo. Ele na verdade diz: o problema não são os pobres, eu na verdade amo os pobres. Se você realmente amasse os pobres como você está dizendo que ama, você entenderia o meu valor. Porque você não ama o pobre por causa do pobre, mas você ama o pobre porque eu amei o pobre em primeiro lugar. Não há nenhum bem em você além de mim.
E isso fala algo para mim e para você. Não há nenhum bem em nós além dele, além de Cristo. Se você tem a capacidade de amar o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão, desculpa eu te dizer isso, mas essa capacidade não veio de você, veio dele. Você só consegue amar alguém porque ele é quem te capacita para amar. Ele é quem te ensina a amar. É Ele quem revela a largura, o comprimento, a profundidade do seu amor. E a sua resposta a esse amor é buscar caminhar semelhante a Ele. Então Jesus está dizendo, não diga que os pobres é a tua prioridade. Porque se eles fossem, eu estaria acima deles. E você só iria até eles por causa de mim. Por amor do meu nome. Não há nenhum bem em você, Judas, além de mim. Na verdade, Judas, se você tivesse olhos para ver o que Maria está vendo, isso te ajudaria. Te ajudaria a viver para o meu reino. Você serviria os pobres com o coração correto. Em 1 Timóteo 6, versículos 7 ao 10 diz: não trouxemos nada ao mundo, e não podemos levar nada deste mundo, mas se tivermos comida e roupas, com isso estaremos satisfeitos. Mas aqueles que desejam ser ricos, caem em tentação, em uma armadilha, em muitos desejos insensatos e prejudiciais, que mergulham as pessoas na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. É por meio desse desejo que alguns se afastam da fé e se perfuram com muitas dores. E aqui nós vamos ver Paulo falando a respeito do dinheiro, mas eu te faço a pergunta: o que é que tem roubado a nossa geração? O que é que tem feito a nossa geração se afastar da fé? O que é que tem feito a nossa geração estar perfurada com muitas dores e se entregando à concupiscência da sua carne? O que é que tem feito a nossa geração ser cegada do valor de Cristo, tirando Cristo do trono dos seus corações e colocando suas próprias ambições e desejos no lugar de Cristo? Foi isso que Judas fez. E ele confronta Judas dizendo: não use atos de justiça. Cuidado, há um alerta para nós. Cuidado por não fantasiar os seus desejos com Jesus. Cuidado para não fantasiar os seus desejos ocultos com missões, com fazer para a glória de Deus. É isso que ele está falando com Judas aqui. Em terceiro, ele diz: ela o guardou para o dia do meu enterro. Jesus diz: deixe-a em paz. Deixe-a em paz, pois ela me prepara para o momento mais crucial. Quem entende o valor de Jesus tem discernimento dos tempos e as estações. Quem valoriza a palavra de Deus e o se assentar aos seus pés para ouvir dele, é aquele que estará pronto a compreender os tempos e as estações. É chegada a hora de uma geração que não vive de informações, mas um povo que se chama pelo nome de Cristo, que se assenta, que na verdade gasta tempo para ouvir as suas palavras, para compreender os tempos e as estações. E como Daniel se encontra em Daniel 10 dizendo: ei, eu estou vivendo isso aqui agora. O exílio do meu povo é isso aqui, é aqui agora. Eu faço parte dessa profecia. Será que nós temos entendimento dos tempos e as estações?
Jesus disse para os discípulos e aqueles que estavam ouvindo: vocês sabem olhar para a figueira e dizer que ela está pronta para dar fruto, e certamente ela está. Vocês sabem olhar para o céu e dizer que vai chover, e certamente chovem. Hipócritas, por que não sabeis decifrar os tempos e as estações? Será que sabemos de onde viemos e para onde estamos indo? Será que temos em mente o poder da ressurreição? Será que vivemos a nossa vida como quem sabe que Jesus ressuscitou e que está sentado à direita do Pai agora mesmo? Será que a nossa vida, ela está em linha com o valor que Cristo tem agora mesmo à direita do Pai? A devoção, a entrega, o sondar as palavras do Mestre no coração de Maria estava no nível do valor que ele tinha. Ela foi uma jovem mulher que entendeu os tempos e as estações. Eu quero chamar o time de louvor para subir. Ela foi uma jovem mulher que valorizou o Cristo. Uma jovem mulher que se assentou aos seus pés para ouvir as suas palavras, para ter comunhão com Ele, para chorar com Ele. A vida de Maria nos ensina muitas coisas, mas uma das grandes lições que nós temos é que ela foi uma mulher que entendeu os tempos e as estações. Era cultural que se ungisse o corpo de alguém que havia falecido. Era cultural que se fazia isso. E é interessante que ela faz isso antes de Jesus morrer. Meio que como se ela fosse uma espécie de precursora, trazendo a mensagem de algo que haveria de acontecer dali 6 dias. Dali 6 dias, Jesus seria crucificado. Dali 6 dias, haveria silêncio na terra. Mas ela teve fé no seu coração. Ela teve alegria, pois ela experimentou o poder da ressurreição. Na sua própria casa, com seu próprio irmão. E hoje, amados, nós temos a oportunidade de viver como quem sabe que Ele ressuscitou. A gente sabe que Ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou e Ele certamente voltará. Aquilo que nós cantamos aqui no primeiro dia, Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele não ficará no céu para sempre. Isso deve ditar os nossos dias. Essa janela de tempo chamada vida, esses 60, 70, 80, 90 anos na terra, se você for bem saudável, é uma janela de oportunidade que você tem de viver como alguém que crê na ressurreição.